O universo guarda segredos que atravessam bilhões de anos. Entre eles está um sussurro antigo, um eco que viaja pelo espaço desde o seu primeiro instante. Esse eco não é som como conhecemos, mas uma radiação fria e uniforme que preenche todos os cantos do cosmos. Sua existência é uma pista crucial para compreender como tudo começou. Se inscreva no canal e clique no botão de gostei para não perder os próximos vídeos. Imagine o universo como uma imensa orquestra que tocou apenas uma vez no instante inicial. Esse momento de criação liberou uma energia tão intensa que se espalhou em todas as direções. Com o passar das eras, essa energia esfriou, transformando-se em uma radiação suave e persistente. Hoje, essa radiação é conhecida como radiação cósmica de fundo. Ela é como a fotografia mais antiga do cosmos, capturada quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhares de anos. Antes disso, a luz não podia viajar livremente, pois tudo estava envolto em um plasma denso e quente. Quando a temperatura caiu o suficiente, a luz escapou, levando consigo a assinatura daquele momento. O que torna essa radiação tão especial é sua uniformidade quase perfeita. Ela está presente em todas as direções do céu, com variações de temperatura minúsculas. Essas pequenas variações, no entanto, foram fundamentais para que a matéria começasse a se agrupar, formando as primeiras estrelas e galáxias que conhecemos hoje. A radiação cósmica de fundo pode ser detectada por instrumentos sensíveis que captam micro-ondas. É como se estivéssemos sintonizando uma estação de rádio cósmica cuja transmissão começou há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Esse sinal é constante e silencioso, mas carrega informações profundas sobre nossa origem. No início, essa radiação era extremamente quente e intensa. Com a expansão do universo, a energia foi se dispersando e a radiação esfriou até alcançar a temperatura atual de cerca de 2,7 graus acima do zero absoluto. Isso significa que, embora invisível aos olhos, ela ainda aquece o espaço de forma imperceptível. Ao investigar a distribuição dessa radiação, é possível perceber manchas muito sutis de calor e frio. Elas revelam como a matéria estava distribuída no início, funcionando como um mapa cósmico. Essas diferenças microscópicas se transformaram, ao longo de bilhões de anos, nas vastas estruturas de galáxias que preenchem o universo. Essa descoberta ajudou a confirmar a teoria de que o universo teve um início definido. Sem esse eco, seria difícil explicar por que o espaço é tão uniforme e por que as galáxias estão organizadas da forma que vemos hoje. É como encontrar pegadas que provam uma viagem feita há um tempo inimaginavelmente distante. A presença da radiação cósmica de fundo também indica que o cosmos se expandiu rapidamente em seus primeiros instantes. Esse fenômeno, chamado inflação cósmica, teria esticado o espaço em uma fração de segundo, deixando a radiação distribuída de forma quase igual em todos os lugares. Isso explica sua impressionante uniformidade. Os pequenos pontos mais quentes e mais frios na radiação não são imperfeições, mas sementes cósmicas. Neles, a gravidade começou a atrair mais matéria, criando regiões mais densas. Essas concentrações, ao longo de bilhões de anos, formaram estrelas, sistemas solares e, finalmente, planetas como a Terra. O eco do Big Bang não é apenas uma prova científica, mas também uma ponte para a imaginação. Ele nos conecta diretamente ao instante em que tudo surgiu, lembrando que o universo que vemos hoje é fruto de uma evolução longa e complexa. Cada partícula de luz dessa radiação viajou por eras até chegar até nós. Essa radiação preenche todo o espaço, o que significa que não importa onde você esteja, estará envolto por ela. É como um pano de fundo cósmico que acompanha cada estrela, cada galáxia e até os espaços aparentemente vazios. Sua presença é tão constante que se tornou parte invisível do nosso dia a dia. Quando olhamos para esse eco, não estamos apenas observando um fenômeno físico, estamos espiando o momento mais antigo possível,
um limite que a luz nos permite alcançar. É como abrir uma janela para o passado absoluto, onde o tempo e o espaço, como conhecemos, estavam apenas começando a existir. Em meados da década de 60, 2 engenheiros de telecomunicações trabalhavam em uma antena gigante de rádio nos Estados Unidos. Arno Penzias e Robert Wilson não sabiam que estavam prestes a ouvir o eco mais antigo do universo. Eles apenas buscavam eliminar um ruído persistente que parecia vir de todas as direções. A antena, localizada em Holmdel, Nova Jersey, tinha sido projetada para captar sinais de satélites. O ruído indesejado não diminuía, mesmo após a limpeza completa do equipamento. Nem fezes de pombos, nem poeira, nem ajustes técnicos foram capazes de eliminar aquele chiado constante e enigmático. Esse som misterioso era uniforme, não importando para onde a antena fosse apontada. Não vinha da Terra, não vinha do Sol, nem de nenhuma estrela específica. Era como se o próprio espaço estivesse emitindo um sussurro contínuo, impossível de ser desligado, uma assinatura invisível espalhada pelo cosmos inteiro. Enquanto tentavam resolver o problema, Penzias e Wilson conversaram com outros cientistas. Descobriram que havia uma teoria sugerindo que o universo deveria estar repleto de uma radiação residual, remanescente de um evento explosivo inicial, ocorrido bilhões de anos atrás. Algo que poderia explicar aquele ruído estranho. Essa teoria previa que o universo deveria conter uma radiação em micro-ondas, fria e uniforme, vinda de todas as direções. Ela seria o vestígio do momento em que o cosmos deixou de ser opaco e a luz começou a viajar livremente, cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Ao comparar os dados, ficou claro que o ruído captado pela antena correspondia exatamente ao que a teoria previa. O que parecia apenas um defeito técnico era, na verdade, a primeira detecção direta da radiação cósmica de fundo, um eco do início de tudo, ainda presente no espaço até hoje. Essa descoberta não só confirmou a ideia de que o universo teve um início definido, como também ofereceu uma nova janela para compreender seus primeiros momentos. A radiação tinha uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus acima do zero absoluto, distribuída de forma quase idêntica em todo o céu. A confirmação desse sinal foi um marco na história da ciência. Penzias e Wilson não estavam buscando a origem do cosmos, mas acabaram encontrando uma das provas mais fortes de que o Big Bang realmente aconteceu. A importância desse momento rendeu a eles o Prêmio Nobel de Física de 1978. Essa radiação é como uma fotografia cósmica, registrada quando o universo ainda era jovem. As minúsculas variações em sua intensidade revelam como a matéria estava distribuída no início, indicando onde surgiriam as primeiras estrelas, galáxias e estruturas cósmicas que conhecemos hoje. A descoberta também mostrou que o espaço está impregnado dessa radiação, o que significa que ela pode ser detectada em qualquer ponto do planeta. Seja no deserto, no alto de uma montanha ou no meio do oceano, o eco do Big Bang continua presente, viajando por bilhões de anos até nossos instrumentos. O trabalho de Penzias e Wilson inspirou novas gerações de pesquisadores a criar instrumentos mais sensíveis, capazes de mapear com detalhes a radiação cósmica de fundo. Esses mapas revelaram manchas sutis de calor e frio, verdadeiros vestígios das sementes que deram origem à estrutura do universo atual. Essa história é também um lembrete poderoso de que grandes descobertas podem surgir por acaso. O que começou como uma tentativa de remover um ruído técnico se transformou em um dos momentos mais importantes da astronomia moderna, mudando para sempre nossa compreensão sobre a origem e evolução do cosmos. Ao pensar na descoberta, é impossível não imaginar a surpresa de Penzias e Wilson ao perceberem que tinham encontrado algo tão grandioso. O que eles captaram não era apenas um sinal distante, mas um registro vivo, atravessando eras, que começou sua jornada nos primeiros instantes do tempo. No silêncio absoluto do espaço, longe da atmosfera terrestre,
Telescópios espaciais registram imagens que mudam para sempre nossa visão do cosmos. Essas máquinas flutuam em órbita, livres das distorções do ar, revelando luzes que viajaram bilhões de anos até chegarem a seus sensores. A atmosfera da Terra, embora vital para a vida, funciona como um filtro que distorce a luz vinda do espaço. Turbulências e gases impedem a passagem de muitas ondas eletromagnéticas. Por isso, telescópios no espaço captam sinais invisíveis para os observatórios localizados no solo. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, tornou-se um símbolo dessa revolução. Suas imagens de nebulosas, galáxias e planetas mostraram um universo mais vibrante e detalhado do que jamais imaginávamos. Cada foto é uma cápsula do tempo cósmica, congelando luz antiga. Operar um telescópio no espaço exige precisão extrema. Esses instrumentos precisam resistir a temperaturas que variam de centenas de graus negativos a níveis intensos de calor. Painéis solares alimentam seus sistemas, enquanto giroscópios mantêm o alinhamento perfeito para observar alvos específicos. Os telescópios espaciais também podem enxergar em comprimentos de onda invisíveis aos nossos olhos, como infravermelho, ultravioleta, raios-x e ondas de rádio. Isso amplia a visão do cosmos, permitindo detectar objetos frios, estrelas em formação e fenômenos de altíssima energia. O telescópio James Webb, lançado em 2021, é o exemplo mais avançado dessa tecnologia. Ele observa o universo no infravermelho, penetrando nuvens de poeira cósmica e alcançando galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Para atingir tal sensibilidade, o James Webb utiliza um espelho segmentado de mais de 6 metros de diâmetro, revestido com ouro. Seu escudo térmico, do tamanho de uma quadra de tênis, bloqueia o calor do Sol, permitindo que seus sensores detectem sinais extremamente fracos. Os dados coletados por telescópios espaciais não servem apenas para criar belas imagens. Eles ajudam a compreender a origem das galáxias, o ciclo de vida das estrelas e até a composição atmosférica de planetas fora do Sistema Solar, conhecidos como exoplanetas. A observação desses mundos distantes abriu uma nova fronteira. Pela primeira vez na história, é possível identificar moléculas como água, metano e dióxido de carbono em atmosferas alienígenas, informações cruciais para entender onde a vida poderia surgir no universo. Manter um telescópio espacial ativo é um desafio constante. Problemas técnicos, falhas nos sistemas de comunicação e impactos de micrometeoritos estão entre os riscos enfrentados. Algumas missões contam com manutenção, como o Hubble, que recebeu reparos de astronautas em órbita. No entanto, a maioria dos telescópios espaciais é projetada para operar sem intervenção humana direta. Isso significa que qualquer falha grave pode encerrar a missão, transformando anos de preparação em silêncio repentino. Cada observação bem-sucedida é, portanto, um triunfo. O impacto cultural desses instrumentos é imenso. As imagens que captam inspiram artistas, escritores e cineastas. Elas nos lembram de que vivemos em um oceano cósmico, cercados por mistérios e beleza que se estendem muito além da nossa pequena esfera azul. Os telescópios espaciais também funcionam como pontes tecnológicas. Inovações criadas para essas missões frequentemente encontram aplicações na Terra, desde avanços em sensores até melhorias em sistemas de comunicação e controle de precisão. À medida que a humanidade expande seu alcance no cosmos, esses observatórios continuarão sendo nossos olhos e ouvidos. Eles vigiam estrelas moribundas, galáxias em colisão e regiões onde novos sóis estão nascendo. Cada dado captado ajuda a montar o quebra-cabeça universal. Quando observamos uma imagem de um telescópio espacial, estamos vendo luz que começou sua jornada muito antes do surgimento da civilização. É como abrir uma janela no tempo,
testemunhando capítulos da história cósmica que ainda moldam nosso presente. Esses instrumentos mostram que explorar o universo é, em parte, explorar a nós mesmos. Ao desvendar segredos estelares, compreendemos melhor nossa origem, nosso lugar e nosso futuro. No silêncio do espaço, eles continuam a nos contar a história do infinito. No início, o universo era um oceano denso e quente de energia e partículas. Nesse estado primitivo, não havia estrelas, planetas ou galáxias. A radiação preenchia cada canto, movendo-se livremente em todas as direções e moldando o caminho que levaria à criação das primeiras estruturas cósmicas. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, a temperatura caiu o suficiente para que prótons e elétrons se unissem formando átomos de hidrogênio. A radiação, antes presa em interações constantes, pôde então viajar livremente, criando a luz mais antiga que podemos detectar hoje. Essa luz, conhecida como radiação cósmica de fundo, é como uma fotografia do universo bebê. Suas variações mínimas revelam áreas onde a matéria era ligeiramente mais densa. Essas pequenas diferenças gravitacionais foram sementes para a formação das galáxias e aglomerados de estrelas. Com o passar de milhões de anos, a gravidade começou a concentrar nuvens de gás nas regiões mais densas. A radiação continuava a atravessar o espaço, mas sua energia diminuía à medida que o universo se expandia. Esse resfriamento gradual permitiu que novas fases da formação cósmica ocorressem. Quando as primeiras estrelas se formaram, elas liberaram intensa radiação ultravioleta e visível. Essa nova luz ionizou parte do hidrogênio que havia se formado antes, alterando o equilíbrio do universo e criando ambientes propícios para a formação de galáxias mais complexas. A radiação proveniente de explosões de supernovas e da fusão nuclear no interior das estrelas enriqueceu o espaço com elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. Sem essa contribuição, não haveria planetas rochosos nem a diversidade química necessária para a vida. Em escalas cósmicas, a radiação é como um mensageiro que nos conta a história da matéria. Raios-X revelam eventos violentos como colisões de estrelas de nêutrons, enquanto ondas de rádio expõem regiões de formação estelar, escondidas atrás de nuvens de poeira. Cada tipo de radiação viaja em comprimentos de onda específicos. O universo primitivo emitia predominantemente radiação na faixa da luz visível e do infravermelho, mas a expansão cósmica esticou essas ondas, transformando-as na fraca radiação de micro-ondas que medimos atualmente. Essa transformação da radiação é prova direta de que o universo está em constante expansão. Ao observar diferentes distâncias, vemos diferentes épocas da história cósmica, como se estivéssemos folheando um álbum de fotografias do tempo e da matéria. A radiação também desempenha papel fundamental na formação de buracos negros supermassivos. Quando grandes nuvens de gás colapsam, parte da energia é liberada em forma de luz e calor, influenciando o ritmo de crescimento dessas estruturas colossais no centro das galáxias. Mesmo hoje, bilhões de anos após o início, a radiação continua moldando o universo. A luz das estrelas jovens aquece nuvens de gás interestelar, criando ciclos contínuos de nascimento e morte estelar que definem a evolução das galáxias. Sem a radiação, o cosmos seria invisível e silencioso. É graças a ela que podemos decifrar a temperatura, a composição e o movimento de objetos distantes. Telescópios projetados para diferentes faixas do espectro captam sinais que nossos olhos não podem ver. Ao compreender a ligação entre radiação e formação do universo, percebemos que a luz não é apenas um fenômeno físico, é a narrativa luminosa de toda a existência, conectando o passado distante ao presente e revelando o destino cósmico que ainda está por vir. Cada fóton que chega até nós percorreu uma jornada inimaginável. Ele pode ter saído de uma estrela próxima ou de uma galáxia tão distante que sua luz começou a viajar antes da formação da Terra. Cada partícula de luz carrega um pedaço da história universal.
Assim, a radiação não é apenas um eco do passado. É também a força invisível que continua a moldar estrelas, planetas e galáxias. Ao seguir seus rastros, nos aproximamos cada vez mais da compreensão de como o universo nasceu e de como ele continua a evoluir. O universo primitivo era surpreendentemente uniforme em temperatura, um fato que intriga os cientistas até hoje. A radiação cósmica de fundo mostra que, em todas as direções, a temperatura média é quase a mesma, com diferenças minúsculas que chegam a poucas milionésimas de grau. Essa uniformidade indica que, em algum momento inicial, a energia e a matéria estiveram em equilíbrio quase perfeito. Essa condição é impressionante, considerando que o universo atual possui bilhões de galáxias separadas por vastos espaços praticamente vazios. As pequenas variações de temperatura na radiação cósmica são essenciais para entendermos a formação das estruturas cósmicas. Regiões levemente mais quentes ou frias indicam diferenças na densidade da matéria, que com o tempo formaram estrelas e galáxias. A radiação cósmica de fundo é como um mapa térmico do universo quando tinha cerca de 380 mil anos de idade. Essa imagem revela um padrão quase homogêneo, como se todo o cosmos tivesse sido misturado de forma incrivelmente eficiente. A expansão inicial do universo foi tão rápida que explica parte dessa uniformidade. Esse período, conhecido como inflação cósmica, teria espalhado a energia de maneira quase idêntica por todos os pontos, resultando em uma temperatura média quase constante. Mesmo assim, as pequenas flutuações registradas são cruciais. Elas agiram como sementes gravitacionais, permitindo que a matéria se acumulasse. Sem essas variações sutis, o universo poderia ter permanecido como um mar de gás difuso, sem formar estrelas ou planetas. A temperatura atual da radiação cósmica de fundo é de pouco menos de 3 kelvins, o que equivale a cerca de 270 graus Celsius abaixo de zero. Esse frio extremo é resquício do resfriamento gradual ao longo de mais de 13 bilhões de anos. Essa temperatura quase uniforme é observada em todas as direções, mas pequenas anomalias revelam pistas valiosas. Ao estudá-las, é possível identificar regiões que se tornaram berços de galáxias e compreender como a matéria se distribuiu no espaço. A uniformidade também levanta questões intrigantes sobre a comunicação entre regiões distantes no universo primitivo. Como elas conseguiram equilibrar suas temperaturas se aparentemente não houve tempo suficiente para a troca de energia entre elas? Essa questão é conhecida como o problema do horizonte. A teoria da inflação cósmica surge como solução, pois sugere que o universo era muito menor antes de se expandir rapidamente, permitindo que todas as regiões estivessem conectadas termicamente. Sem essa explicação, a uniformidade da temperatura seria um mistério sem solução. A ideia de que todo o espaço observável já esteve em contato reforça a noção de que o cosmos inicial era incrivelmente compacto e quente. Os mapas de temperatura da radiação cósmica, obtidos por telescópios espaciais, mostram variações tão pequenas que seriam imperceptíveis aos sentidos humanos. Essas diferenças sutis carregam informações sobre a física do universo nos seus primeiros instantes. Cada ponto mais quente ou mais frio nesse mapa representa regiões com densidade ligeiramente diferente. A gravidade, agindo sobre essas variações, moldou a teia cósmica, a gigantesca rede de galáxias e aglomerados que observamos atualmente. Assim, a temperatura e a uniformidade não são apenas características curiosas. Elas são a base para compreendermos a arquitetura cósmica e a história que levou da radiação primordial ao universo rico em estrelas, planetas e, eventualmente, vida. No universo primitivo, a radiação cósmica de fundo não era perfeitamente uniforme. Havia pequenas variações de temperatura e densidade, tão sutis que pareciam insignificantes. No entanto, essas flutuações foram o ponto de partida para toda a estrutura cósmica que conhecemos hoje.
Essas diferenças mínimas surgiram quando o universo tinha apenas centenas de milhares de anos. Regiões um pouco mais densas atraíam mais matéria pela gravidade, enquanto áreas menos densas perdiam parte de seu conteúdo, criando um contraste crescente. Com o passar de bilhões de anos, as regiões mais densas se tornaram aglomerados de galáxias, estrelas e planetas. Sem essas pequenas desigualdades iniciais, o universo poderia ter permanecido um vasto oceano de gás frio, sem a complexidade que vemos hoje. A gravidade desempenhou um papel central nesse processo. Uma variação de densidade minúscula funcionava como uma semente cósmica. Atraía mais matéria, que aumentava a massa local e intensificava o processo de concentração, formando os primeiros núcleos de galáxias. As medições modernas mostram que essas flutuações eram da ordem de milionésimos de grau na radiação cósmica. Embora pareçam valores desprezíveis, sua influência foi multiplicada ao longo de eras, moldando a paisagem cósmica em escalas inimagináveis. O conceito é simples, mas poderoso. Imagine uma superfície de água com pequenas ondulações. Com o tempo, essas ondulações podem gerar correntes que alteram todo o movimento do lago. O mesmo ocorreu no universo, só que em uma escala colossal. Essas diferenças surgiram de processos quânticos durante a inflação cósmica. Flutuações microscópicas foram esticadas a tamanhos astronômicos, criando as variações que, mais tarde, guiaram a formação das estruturas cósmicas. A radiação cósmica de fundo registra essas marcas iniciais como um mapa congelado do passado. Cada mancha ligeiramente mais quente ou mais fria conta a história do início da organização da matéria e da energia no cosmos. A consequência prática dessas variações foi a criação de uma hierarquia cósmica. Pequenas estruturas cresceram, unindo-se em grupos maiores. Essa progressão formou galáxias, que se agruparam em imensos superaglomerados, conectados por filamentos de matéria. O processo foi guiado pela interação entre gravidade e expansão cósmica. Enquanto a gravidade puxava a matéria para regiões mais densas, a expansão tentava afastar tudo. O equilíbrio entre essas forças definiu o ritmo da formação de estruturas. Hoje, ao olhar para o universo, vemos a assinatura dessas flutuações iniciais. A teia cósmica, composta por bilhões de galáxias interligadas, é o resultado direto de variações tão pequenas que no início pareciam irrelevantes. Essa realidade revela uma lição impressionante sobre causa e efeito. Pequenos detalhes, quando ampliados pelo tempo e pelas leis da física, podem gerar transformações gigantescas. No caso do cosmos, moldaram todo o cenário que habitamos. Mesmo planetas, estrelas e sistemas solares devem sua existência a essas variações. Cada átomo que compõe a vida na Terra é consequência de um caminho iniciado por flutuações quase imperceptíveis no universo jovem. Ao analisar essas pequenas diferenças, percebemos que o destino cósmico foi escrito com base em minúsculos desvios. Um leve aumento ou diminuição de densidade no início resultou em mundos inteiros bilhões de anos depois. A história dessas flutuações mostra que o universo é sensível às suas condições iniciais. Um pequeno ajuste nas primeiras frações de segundo poderia ter gerado um cosmos completamente diferente, talvez sem vida ou sem galáxias. A radiação cósmica de fundo é como uma fotografia do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos. Ela revela padrões de luz extremamente antigos, registrando a forma como a energia e a matéria estavam distribuídas logo após a expansão inicial. Entre os sinais presentes nessa radiação estão pequenas variações de temperatura e densidade. Elas não surgiram por acaso. Sua origem está ligada a processos físicos que também envolvem uma misteriosa presença, a matéria escura. A matéria escura não emite luz, não reflete e não absorve radiação de maneira detectável. Mesmo invisível, ela exerce gravidade e influencia a forma como a matéria visível se agrupa e se movimenta no cosmos.
Ao observarmos a radiação cósmica, encontramos pistas da presença da matéria escura. Pequenas variações no brilho e na temperatura mostram como a gravidade dessa matéria invisível moldou o tecido do universo. A matéria escura representaria a maior parte da matéria existente no cosmos. Sem ela, as estruturas cósmicas não teriam se formado da maneira como conhecemos. Sua gravidade ajudou a atrair gases que formariam estrelas e galáxias. Durante os primeiros milhões de anos, a matéria escura atuava como uma rede invisível. Ela criava regiões de maior gravidade que puxavam a matéria comum para pontos específicos, gerando os primeiros núcleos de aglomeração cósmica. A radiação cósmica conserva as marcas desse processo. As regiões um pouco mais quentes e mais frias indicam onde a gravidade da matéria escura foi mais intensa, guiando o crescimento das estruturas cósmicas. Sem a matéria escura, a expansão acelerada do universo teria dispersado a matéria comum antes que ela pudesse se agrupar em galáxias. Sua presença foi o contrapeso necessário para que a complexidade surgisse. A ligação entre radiação cósmica e matéria escura é uma das chaves para compreender a evolução do cosmos. Cada variação registrada é como um código que revela a interação entre o visível e o invisível. Modelos cosmológicos mostram que a matéria escura começou a influenciar o universo muito antes da radiação cósmica se formar. Quando a luz primordial finalmente se libertou, ela já trazia impressos os efeitos dessa força silenciosa. A radiação cósmica é, portanto, não apenas um registro visual, mas também uma evidência física da presença e do papel da matéria escura na formação do universo. Ela nos mostra um passado em que forças invisíveis moldavam o futuro. Ao longo de bilhões de anos, a matéria escura continuou a exercer sua influência. Hoje ela mantém galáxias coesas e impede que estrelas em suas bordas sejam lançadas para o vazio devido à rotação galáctica. Sem a matéria escura, a radiação cósmica mostraria um padrão muito diferente. Não veríamos as variações de temperatura e densidade que funcionaram como sementes para a formação das estruturas cósmicas. A gravidade gerada pela matéria escura é tão essencial que, mesmo invisível, sua ausência mudaria por completo o destino do universo. Sua relação com a radiação cósmica é uma prova de que o invisível também constrói realidades. As medições modernas confirmam que as flutuações registradas na radiação cósmica correspondem exatamente ao que esperaríamos se a matéria escura estivesse presente desde o início. Isso reforça sua importância no cenário cósmico. A compreensão desse elo revela como as leis da física operaram em harmonia. De um lado, a radiação cósmica nos mostra a luz primordial. Do outro, a matéria escura atua como uma força silenciosa, mas decisiva. No final do século passado, uma descoberta surpreendente mudou nossa visão do universo. Cientistas perceberam que a expansão do cosmos não estava desacelerando, como se imaginava, mas acelerando. Essa aceleração indicava a presença de uma força misteriosa e invisível que passou a ser chamada de energia escura. A energia escura não pode ser vista nem detectada diretamente, mas sua influência é sentida em escalas cósmicas. Ela age como uma pressão negativa, empurrando o espaço para longe de si mesmo. Essa força faz o universo crescer cada vez mais rápido, alterando o destino do cosmos. Antes dessa descoberta, acreditava-se que a gravidade das galáxias e matéria no universo iria desacelerar sua expansão. A surpresa veio ao observar supernovas distantes, que pareciam mais afastadas do que o esperado, mostrando que algo as afastava ainda mais rápido. Essa expansão acelerada sugere que a energia escura compõe cerca de 70% do total de energia do universo. Isso significa que tudo o que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas uma pequena fração do que existe no cosmos. A natureza da energia escura permanece um dos maiores mistérios da física moderna.
Ela poderia ser uma propriedade intrínseca do espaço, como uma energia do vácuo que permeia o universo, ou um novo tipo de campo energético ainda desconhecido. A expansão acelerada tem consequências profundas. Se continuar, o universo pode se tornar um lugar frio e vazio, onde as galáxias estarão tão distantes umas das outras que a luz não poderá mais atravessar os vazios. Esse cenário é conhecido como Big Freeze, ou Grande Congelamento. Os telescópios espaciais e terrestres continuam a medir com precisão o ritmo da expansão. Essas observações ajudam a delimitar as propriedades da energia escura, mas até agora não foram capazes de revelar sua origem exata ou explicar como ela surgiu. A energia escura desafia as leis conhecidas da física. Sua presença exige uma revisão das teorias gravitacionais e da cosmologia, levando cientistas a proporem novas hipóteses que podem revolucionar nossa compreensão do espaço e do tempo. O impacto da energia escura não é apenas teórico. Ela influencia a formação das estruturas cósmicas, pois a aceleração afeta a maneira como as galáxias se agrupam, se afastam e evoluem. Estudar esses efeitos ajuda a mapear sua presença no universo. Embora invisível, a energia escura é uma das forças mais poderosas que conhecemos. Ela age silenciosamente, moldando o futuro do cosmos e determinando o destino final de tudo o que existe. Entender sua natureza é um dos maiores desafios da ciência atual. A expansão acelerada levanta questões sobre o futuro do universo. Ela pode levar a um cenário de isolamento extremo, onde a luz e a matéria estarão tão espalhadas que a comunicação entre galáxias será impossível. Essa solidão cósmica muda nossa perspectiva sobre o espaço. Alternativamente, algumas teorias sugerem que a energia escura pode variar com o tempo, diminuindo sua influência no futuro. Caso isso aconteça, o universo poderia estabilizar sua expansão ou até mesmo contrair, um processo que geraria consequências totalmente diferentes. A história da energia escura começa com observações cuidadosas de supernovas do tipo Ia, usadas como velas padrão para medir distâncias no universo. Essas medições revelaram que objetos distantes pareciam mais apagados, indicando que estavam mais longe do que o previsto. Esses dados foram o primeiro indício da aceleração. Confirmar essa descoberta envolveu múltiplas observações e o desenvolvimento de modelos cosmológicos complexos que incluíssem uma nova forma de energia capaz de acelerar a expansão. A energia escura também é estudada por meio da radiação cósmica de fundo e da distribuição de galáxias em larga escala. Essas análises combinadas ajudam a construir um quadro mais completo sobre como essa força atua em diferentes épocas do universo. Essa força misteriosa lembra que o cosmos ainda guarda segredos profundos. Mesmo com tecnologias avançadas, nossa compreensão sobre o que realmente impulsiona a expansão acelerada é limitada, mostrando que o universo é muito mais complexo do que podemos imaginar. A energia escura é uma das perguntas fundamentais que conecta física, astronomia e filosofia. Seu entendimento pode abrir portas para novas descobertas, mudando nossa visão sobre a origem, evolução e o destino do universo em sua totalidade. O desafio está lançado para as próximas gerações de cientistas. Com telescópios cada vez mais poderosos e métodos inovadores, a busca pela essência da energia escura continua, trazendo esperança para desvendar um dos maiores mistérios do cosmos. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era um mar quente e denso de partículas e radiação. Essa radiação primitiva carregava informações cruciais sobre a distribuição inicial da matéria, que mais tarde se aglomeraria para formar as primeiras galáxias, estruturas fundamentais do cosmos. À medida que o universo se expandia e esfriava, a radiação começou a se dispersar, permitindo que partículas de matéria se combinassem para formar átomos. Esse processo libertou a luz primordial,
conhecida como radiação cósmica de fundo, que ainda hoje é detectada em todas as direções do espaço. A radiação cósmica de fundo não é totalmente uniforme. Possui pequenas variações de temperatura e densidade que indicam regiões onde a matéria estava ligeiramente mais concentrada. Essas irregularidades foram essenciais para que a gravidade pudesse agir e iniciar o processo de formação das galáxias. Essas pequenas flutuações funcionaram como sementes gravitacionais. As regiões mais densas atraíram ainda mais matéria, crescendo em tamanho e peso. Com o passar de bilhões de anos, esses aglomerados iniciais evoluíram para vastas galáxias, contendo bilhões de estrelas e sistemas planetários. O papel da radiação foi fundamental para preservar essas diferenças iniciais e garantir que elas não fossem apagadas pelo movimento do universo. A interação entre radiação e matéria criou um delicado equilíbrio que permitiu a formação das estruturas complexas que observamos hoje. Com o avanço do tempo, as galáxias começaram a se organizar em aglomerados e superaglomerados, formando uma gigantesca teia cósmica. Essa distribuição não aleatória é uma consequência direta da influência da radiação sobre a matéria primordial, moldando o universo em larga escala. Os telescópios modernos captam imagens e dados que confirmam essa história. A radiação observada nos revela detalhes sobre as galáxias mais distantes, que mostram como eram as primeiras formas de organização cósmica e como a radiação ajudou a esculpir sua estrutura. A radiação não é apenas uma testemunha passiva do passado. Ela continua a influenciar o universo, interagindo com a matéria e afetando processos como a formação estelar dentro das galáxias, mostrando que sua presença é vital em múltiplas escalas e momentos. Entender a relação entre radiação e formação das galáxias ajuda a responder perguntas profundas sobre nossa origem. Cada átomo que compõe nosso corpo é resultado de processos desencadeados por essa interação primordial entre luz e matéria, evidenciando nossa conexão com o cosmos. A complexidade das galáxias é impressionante, variando de formas espirais a elípticas, resultado de diferentes histórias evolutivas. A radiação ajudou a determinar essas trajetórias, influenciando a distribuição inicial da matéria e as forças que moldaram essas formas. O estudo das galáxias mais antigas, observadas graças à luz que viajou bilhões de anos para chegar até nós, mostra o universo em sua juventude. Essas observações são como viagens no tempo, revelando como a radiação e a matéria se relacionavam para formar estruturas iniciais. A radiação também atuou como um limitador da velocidade de formação das galáxias. Seu efeito estabilizador impediu colapsos imediatos, regulando o ritmo de crescimento e garantindo que as galáxias evoluíssem de maneira gradual, permitindo maior complexidade. Esse equilíbrio delicado entre radiação e gravidade mostra a harmonia que rege o cosmos. Sem essa interação, o universo teria uma aparência muito diferente, possivelmente menos estruturada e com poucas ou nenhuma galáxia capaz de abrigar vida. Compreender essa relação entre radiação e galáxias amplia nossa visão sobre o universo. Revela que o cosmos é uma máquina de precisão, onde mesmo as menores partículas e ondas de luz desempenham papéis vitais em uma escala inimaginável. Essa história da radiação e da formação das galáxias também nos lembra da importância da observação e da tecnologia. Instrumentos como o telescópio espacial Hubble e o James Webb são responsáveis por captar os sinais mais tênues e antigos, desvendando segredos cósmicos. Cada avanço na observação da radiação cósmica e das galáxias distantes traz novas descobertas que desafiam nosso conhecimento e ampliam as fronteiras da ciência. O universo, nesse sentido, é um livro aberto, pronto para ser explorado e compreendido. Observar a radiação cósmica de fundo é uma tarefa complexa e desafiadora.
Essa radiação é uma luz extremamente tênue e antiga, que preenche todo o universo. Detectá-la exige equipamentos altamente sensíveis, capazes de captar sinais que chegaram até nós após mais de 13 bilhões de anos. Um dos principais desafios é separar essa radiação do ruído gerado por outras fontes, como a radiação emitida pela Terra, pelo Sol e pela própria galáxia em que vivemos. Esses sinais locais são muito mais intensos e podem facilmente mascarar as informações valiosas da radiação cósmica. Para minimizar esses efeitos, os cientistas utilizam telescópios espaciais, posicionados fora da atmosfera terrestre. Essa estratégia evita a interferência atmosférica, que absorve e distorce os sinais, permitindo uma visão mais clara e precisa da radiação primordial. Outra dificuldade está na calibração dos instrumentos. Como a radiação cósmica apresenta variações extremamente pequenas, qualquer erro de medição pode comprometer os resultados. Por isso, é necessário um controle rigoroso para garantir a precisão das observações. A temperatura da radiação cósmica é de apenas 3 kelvins, quase o zero absoluto, o que torna seu sinal muito fraco. Detectá-la exige sensores capazes de captar micro-ondas com precisão extrema, diferenciando esses sinais de fontes de calor locais e ruídos eletrônicos dos próprios equipamentos. Além disso, a radiação cósmica apresenta pequenas variações em sua temperatura, da ordem de milionésimos de Kelvin. Essas flutuações são essenciais para entender a formação das estruturas do universo, mas também representam um enorme desafio para os sensores, que precisam ser extremamente sensíveis. As missões espaciais dedicadas à observação dessa radiação enfrentam desafios técnicos e financeiros. Desenvolver e lançar telescópios com tecnologia avançada que operem por anos no espaço profundo demanda investimentos bilionários e um trabalho colaborativo entre várias agências espaciais. As distorções provocadas pela órbita dos satélites e pela radiação cósmica de fundo local também exigem correções constantes. Processar os dados requer algoritmos sofisticados, capazes de filtrar interferências e isolar o sinal primordial de forma confiável. Interpretação dos dados é outro desafio. Mesmo com medições precisas, traduzir as informações em imagens e modelos compreensíveis exige a combinação de física teórica, matemática avançada e simulações computacionais complexas que ajudam a revelar a história do universo. Contar com equipes multidisciplinares é essencial. Físicos, engenheiros, matemáticos e especialistas em processamento de dados trabalham juntos para superar esses desafios e extrair o máximo de informação da radiação, aprofundando nosso entendimento sobre a origem e evolução do cosmos. O desenvolvimento de novas tecnologias está sempre em progresso para melhorar a sensibilidade dos detectores. Cada avanço permite captar sinais mais fracos e obter imagens mais detalhadas, aproximando-nos cada vez mais da compreensão completa da radiação cósmica. Essas dificuldades na observação não desanimam os cientistas. Pelo contrário, estimulam a inovação e a criatividade, levando à criação de instrumentos cada vez mais precisos e missões ambiciosas que expandem os limites do conhecimento humano. Observações passadas já transformaram a cosmologia, fornecendo evidências para a teoria do Big Bang e para a existência da matéria escura e da energia escura. Superar os desafios técnicos é crucial para continuar avançando e respondendo perguntas fundamentais. A radiação cósmica é um relicário do passado, mas sua observação requer cuidados excepcionais para evitar falsos sinais. Isso torna a pesquisa um exercício de paciência e rigor, onde a precisão é a chave para revelar os segredos do universo. O sucesso das missões depende também do ambiente espacial, que pode afetar equipamentos por radiação cósmica intensa e variações térmicas.
Projetar instrumentos resistentes a essas condições extremas é uma tarefa complexa e indispensável para garantir a continuidade das observações. Apesar dos desafios, as descobertas obtidas por meio da observação da radiação cósmica têm sido revolucionárias. Elas fornecem um panorama detalhado do universo primitivo, abrindo caminho para novas teorias e compreensões sobre a origem do cosmos. Apesar dos avanços impressionantes, o universo ainda guarda muitos mistérios. Existem fenômenos e conceitos que desafiam a compreensão humana, deixando cientistas em busca constante de respostas. O que sabemos é apenas uma fração do todo, e a maior parte do cosmos permanece desconhecida. A matéria escura é um desses enigmas. Embora sua existência seja aceita devido aos efeitos gravitacionais, sua composição ainda é um mistério. Não sabemos do que ela é feita, como interage além da gravidade, e se pode ser detectada diretamente em algum momento futuro. A energia escura é outro grande desafio. Essa força invisível acelera a expansão do universo, mas sua origem e natureza permanecem obscuras. Entender a energia escura é fundamental para prever o destino final do cosmos e compreender a física em sua totalidade. O que aconteceu nos primeiros instantes após o Big Bang ainda é um campo aberto de investigação. A chamada singularidade inicial desafia as leis da física conhecidas. Não sabemos exatamente como o universo surgiu do nada ou qual mecanismo gerou sua expansão inicial. A unificação das forças fundamentais é outro grande objetivo. Enquanto entendemos a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a fraca, ainda não temos uma teoria que explique todas elas simultaneamente, unificando o comportamento das partículas e o espaço-tempo. A radiação cósmica de fundo oferece pistas, mas há perguntas não respondidas sobre suas pequenas variações. Por que elas têm exatamente as características que observamos? Essas perguntas apontam para processos físicos ainda desconhecidos ou para dimensões ocultas da realidade. Além disso, a existência de outros universos, a chamada teoria do multiverso, é um tema que provoca debates acalorados. Não sabemos se nosso universo é único ou se faz parte de uma infinita coleção, com leis e condições diferentes, o que mudaria radicalmente nossa visão da realidade. A natureza do tempo também é um mistério. Por que o tempo flui em uma direção? Como ele se relaciona com a gravidade e a expansão do universo? Essas questões cruzam os campos da física, filosofia e cosmologia, demonstrando que o desconhecido vai além do espaço físico. A matéria comum que compõe tudo que vemos é apenas uma pequena parte do universo. Ainda não compreendemos completamente como ela evoluiu desde o Big Bang até formar galáxias, estrelas e planetas, nem como processos complexos, como a vida, surgiram dentro desse contexto. A física quântica e a relatividade geral ainda não se encaixam perfeitamente. Essa incompatibilidade impede uma descrição completa do universo em todas as escalas, especialmente nas condições extremas, próximas aos buracos negros e ao nascimento do cosmos. A detecção direta de ondas gravitacionais é uma conquista recente, mas há muito a explorar nesse campo. Entender completamente essas ondas e suas fontes pode revelar informações inéditas sobre eventos cósmicos violentos e a estrutura do espaço-tempo. As partículas fundamentais ainda podem esconder segredos. A busca por partículas ainda não descobertas, como as do bóson de Higgs, em novas energias ou partículas propostas em teorias além do modelo padrão, permanece um campo aberto e promissor. As formas e estruturas do universo também apresentam enigmas. A distribuição das galáxias e a aparente uniformidade em larga escala desafiam explicações simples, sugerindo que forças ainda não compreendidas atuam no cosmos. A origem da assimetria entre matéria e antimatéria é um problema não resolvido. O universo parece ser dominado por matéria, mas as leis da física prevêem que ambos deveriam existir em quantidades iguais.
o que gera perguntas sobre processos desconhecidos no passado. O comportamento da gravidade em escalas muito pequenas ou muito grandes pode revelar novos fenômenos. A possibilidade de dimensões extras ou modificações nas leis da física tradicional abre caminhos para novas descobertas. Mesmo a origem da vida no universo é um mistério profundo. Como elementos simples se organizaram para criar organismos complexos? Será que existe vida em outros lugares? Essas perguntas envolvem física, química, biologia e a busca por sinais além da Terra. A interação entre a luz e a matéria em ambientes extremos, como no interior de buracos negros, desafia a física atual. Compreender essas interações pode levar a uma revolução no conhecimento sobre a estrutura do universo. Ainda não entendemos completamente a natureza dos buracos negros supermassivos que habitam o centro das galáxias, nem o papel que desempenham na evolução cósmica, deixando espaço para novas teorias e descobertas. A influência da radiação cósmica sobre a evolução das galáxias é um campo em crescimento. Como essa luz primitiva impactou a formação de estruturas, é um tema que pode revelar conexões inesperadas entre processos físicos. O Big Bang é a teoria predominante para explicar a origem do universo, mas ela não é a única proposta. Cientistas exploram teorias alternativas que buscam responder perguntas que o modelo tradicional ainda deixa em aberto. Essas ideias desafiam e enriquecem nossa compreensão do cosmos. Uma das teorias alternativas é o modelo do universo estacionário. Proposto no século passado, ele sugere que o universo não teve um começo definido. Em vez disso, ele estaria sempre em expansão, mas com a criação contínua de nova matéria para manter sua densidade constante. Esse modelo enfrentou dificuldades ao tentar explicar evidências observadas, como a radiação cósmica de fundo e a abundância de elementos leves. Apesar disso, o conceito de um cosmos eterno e imutável ainda influencia debates sobre a natureza do espaço e do tempo. Outra proposta é o modelo cíclico, que imagina o universo passando por ciclos infinitos de expansão e contração. Nesse cenário, após um período de expansão como o Big Bang, o universo se contrai em um Big Crunch, dando início a um novo ciclo, em um processo sem começo ou fim. Essa ideia busca resolver problemas do Big Bang tradicional, como a singularidade inicial. No entanto, permanece desafiadora para explicar o mecanismo exato que levaria à transição entre os ciclos e como a informação seria preservada. O modelo do universo inflacionário também apresenta uma variação importante. Ele propõe que, nos primeiros instantes, o cosmos passou por uma expansão extremamente rápida, muito maior que a velocidade da luz, resolvendo problemas de homogeneidade e isotropia observados. Outra teoria considera que o universo poderia ser uma brana, uma membrana multidimensional. Nessa visão, nosso universo seria uma fatia dentro de uma dimensão maior, e colisões entre branas poderiam gerar eventos semelhantes ao Big Bang, explicando sua origem de forma diferente. Existem também propostas que envolvem o conceito de multiverso. Essa ideia sugere que nosso universo é apenas um entre muitos, cada um com suas próprias leis físicas. O Big Bang seria apenas o nascimento local de nosso universo, enquanto outros poderiam existir simultaneamente. O conceito de gravidade quântica propõe um universo onde o espaço-tempo é quantizado. Teorias como a gravidade quântica em loop sugerem que a singularidade do Big Bang pode ser evitada, substituída por um estado anterior onde o universo era denso, mas sem um ponto inicial infinito. A teoria do universo emergente sugere que o cosmos nasceu de um estado quântico estável, evoluindo lentamente até atingir a expansão observada hoje. Essa abordagem tenta unir a mecânica quântica com a cosmologia, explicando a origem do universo sem uma explosão inicial. Outras ideias propõem que o universo sempre existiu em uma forma diferente, como um estado de energia escura primordial que evoluiu para o cosmos atual.
Essa linha busca entender a energia escura como um elemento fundamental desde o início. O modelo do universo em rotação sugere que ele pode ter uma dinâmica diferente da simples expansão, com propriedades de rotação que influenciam sua evolução. Essa hipótese altera a forma como pensamos sobre a estrutura e o comportamento do cosmos em grande escala. Teorias baseadas em dimensões extras propõem que a origem do universo está ligada à interação entre diferentes dimensões além das conhecidas. Essas interações poderiam causar fenômenos semelhantes ao Big Bang, oferecendo uma explicação alternativa para sua origem. Algumas propostas questionam o conceito de tempo linear. Elas sugerem que o tempo pode ser cíclico ou emergente, o que altera radicalmente a percepção do início do universo e sua evolução, abrindo novas possibilidades para a compreensão do cosmos. Cada uma dessas teorias tenta resolver problemas específicos do modelo do Big Bang tradicional, como a singularidade, a origem da matéria e da energia, e a explicação das condições iniciais do universo. Elas expandem o campo da cosmologia, estimulando novas pesquisas. O debate científico sobre essas alternativas é fundamental para o avanço do conhecimento. Testar hipóteses por meio de observações, experimentos e simulações permite refinar ou descartar modelos, aproximando-nos de uma explicação mais completa do universo. A busca por evidências que possam confirmar ou refutar essas teorias envolve o uso de telescópios avançados, detectores de partículas e observatórios gravitacionais. Cada dado novo pode mudar a compreensão e favorecer uma teoria em relação às outras. Por enquanto, o Big Bang permanece a teoria mais aceita, graças à sua capacidade de explicar diversas observações. No entanto, a existência dessas alternativas mostra que a cosmologia é um campo vivo, repleto de incertezas e potencial para descobertas surpreendentes.